Estamos tratando das doenças organizacionais. Já falamos de várias aqui, mas agora nós vamos falar talvez daquela que é a principal. São as doenças de gestão. A maioria das doenças organizacionais, elas possuem início ou continuidade através de processos falhos de gestão. E dentro desses processos de gestão, nós temos vários indicativos de doenças organizacionais. Nós vamos abordar aqui os principais deles, preste atenção para que você possa estar ciente de que a sua empresa, se ela tem essa doença, ela precisa tratar e nós vamos auxiliar aqui no como tratar também, tá bom? E nós vamos começar com uma doença grave de gestão, que é a falta do planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É quando a alta cúpula organizacional, quais sejam os proprietários, os sócios principais ali, os diretores, né, o presidente, o CEO organizacional, quando eles se reúnem e eles podem eventualmente estar convidando cabeças, por exemplo, de setores, para que façam parte também dessa reunião, para pensar estrategicamente a organização. O que é o pensamento estratégico? O pensamento estratégico, ele é definido e ele deve estar expresso na declaração de missão e visão da sua organização, certo? Missão, eu existo para quê? Visão, onde eu quero chegar, onde nós queremos chegar enquanto organização, onde nós queremos chegar enquanto empresa, enquanto instituição. Tá? Se eu não tenho um pensamento estratégico, isso já é um indicativo de que eu não tenho um planejamento estratégico. Então, o pensamento estratégico já começa com inferências ou mesmo formulação ou mesmo mudança ou substituição da missão e visão. Muitas empresas têm missão e visão simplesmente como declarações vagas aí para ficar bonitinhas, né, num papel de parede, num quadro emoldurado, né? Mas se você pergunta muitas vezes para o próprio empresário, se ele não lê, ele não vai saber te dizer qual é a missão da empresa, ela existe para quê, né? E muito menos a visão, onde ela quer chegar. Se o empresário, se o proprietário, se o gestor, se os gestores maiores não sabem, quem dirá os gestores de nível inferior da organização ou os seus colaboradores que não têm cargo de gestão na sua empresa, esses que não vão saber mesmo, né? Então, se você quer ter um planejamento estratégico, comece tendo um pensamento estratégico. E esse pensamento estratégico, ele vai refletir diretamente na formulação da sua missão e visão. Professor Danilo, e os valores? Tá? Missão, visão e valores. Muitos colocam aí missão, visão e valores. Eu não sou muito adepto de colocar num quadro valores, porque eu acredito que os valores éticos, os valores morais, eles são obrigatoriedade das organizações. Você colocar ética, transparência, honestidade, gente, isso é obrigação de todo negócio que se zele. Então, assim, eu prefiro, por exemplo, deixar muitas vezes imerso ou transparecer a minha honestidade, a minha moralidade, a minha transparência. Eu prefiro deixar isso transparecer, por exemplo, na minha missão, né, ou na minha visão, do que colocar isso como algo separado e aumentar a encheção de linguiça para os seus colaboradores ou mesmo clientes estarem olhando. Esse não é o objetivo. O objetivo da declaração de missão e visão é que todos na organização saibam para que de fato a empresa existe, para que todos saibam onde ela quer chegar e que todas as metas e objetivos estejam apontados para lá. Então, quando eu não tenho um planejamento estratégico efetivo, eu também não terei metas de objetivos efetivos. Então, eu tenho metas e objetivos obscuros. Por quê? Porque eu falo aí que eu quero aumentar o faturamento, eu falo aí que a gente tem que vender mais, eu falo aí que a gente tem que melhorar, mas eu não falo onde eu quero chegar. Eu não falo onde a minha empresa quer chegar. Eu não falo que essas metas que estão sendo requeridas mensalmente é para que a gente chegue ali. E esse ali se reverta em benefício para toda a empresa e também para os colaboradores. Tá? Então, quando eu tenho metas
e objetivos obscuros, esse é um outro indicativo de que eu não tenho um planejamento estratégico. Se eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho metas muito bem definidas, objetivos muito bem definidos, eu tenho uma engrenagem de todos os setores e pessoas que estarão envolvidas no cumprimento dessas metas através da resposta aos objetivos, tanto no curto, médio e longo prazo que essas pessoas envolvidas irão me dar, e esses setores também. Eu tenho essas definições, essas atribuições muito bem feitas, essa divisão de delegação de autoridade, por exemplo, muito bem feitas, né, muito bem trabalhadas. Eu tenho tempos muito bem definidos. Eu tenho aí métricas para que eu possa mensurar se de fato a implantação daqueles objetivos ou fazer valer está conforme está descrito lá no documento do planejamento estratégico da organização. Então, o planejamento estratégico me ajuda de várias formas, e a maior forma deles é ter um norte estratégico para a minha organização. E se eu tenho um objetivo maior, uma meta maior, que é onde eu quero chegar, que seria o meu objetivo geral, né? Eu preciso de objetivos específicos que me viabilizem alcançar esse objetivo geral ou esse objetivo maior, que é justamente a visão da minha empresa, onde a minha empresa quer chegar. Então, se eu tenho isso muito bem definido, partindo desse aspecto, aí eu vou poder planejar tempo, diferenças, eu vou ter que planejar a mobilização de pessoas, quais as pessoas que de fato vão somar para a concretização desse sonho, que não é apenas um sonho, é um sonho que se transformou em meta, e aí eu já tenho um teor de realidade, porque eu já vou implementando os objetivos. Então, a partir do momento que eu implanto, eu já tenho que estar revisando, eu já tenho que estar levantando indicadores para saber se de fato aquilo que está sendo feito conforme nós pensamos estrategicamente lá no planejamento estratégico. De forma que pode ser que não esteja, né? E esse não esteja pode ser por ineficiência. Se é por ineficiência, aí eu vou ter que tratar com algumas medidas corretivas, né? Para os entes envolvidos nessa ineficiência. Agora, pode ser, por exemplo, que eu não esteja conseguindo cumprir o planejamento estratégico, porque quando nós formulamos a realidade era uma e agora a realidade é outra. Então eu vou ter que aplicar medidas corretivas no planejamento estratégico para que eu possa realinhar ele, né, e ir relocando os recursos e as pessoas envolvidas para que, de fato, eu possa cumprir os meus objetivos até chegar na minha meta, que é a minha meta maior. Então perceba que o planejamento estratégico, ele é um documento muito importante, é a alma da organização, tá? É o respirar da organização, porque se eu não tenho uma estratégia, qualquer situação pode me dar sugestão para alcance daquele objetivo ou daquelas metas, e que de fato não serão efetivos e que de fato não serão reais. Tá bom? Então, planejamento estratégico, se você não tem, essa é uma grave doença de gestão. Se você não tem métricas, se você não tem metas, se você não tem objetivos muito bem definidos, esse é um grande indicativo que falta o planejamento estratégico, e é uma outra doença também de gestão. Nós temos várias outras doenças. Uma das doenças que a gente poderia destacar aqui também, uma outra, são os aspectos da rotatividade. Se o seu turnover está muito grande, né, você contrata muito funcionário, demite muito funcionário, você está jogando dinheiro fora. Por quê? O custo de contratação é muito alto. E os níveis de rotatividade, tem várias formas de você minimizar ele. Por exemplo, primeiro, você humanizando o seu trabalho. Talvez, se a sua organização é uma organização que tem aquela capa, tem aquele modelo mais diretivo, com aquela liderança mais autocrática, talvez seja o momento de você estar arrefecendo mais, de você estar afrouxando um pouquinho mais as rédeas, né? Contanto que mesmo que você não tenha condição nesse exato momento, que talvez nem seja um modelo mais ideal para o seu negócio, talvez não implantar a gestão participativa de imediato, né? Mas que, quem sabe, se essa gestão participativa ela não fosse algo para o longo prazo e você mirasse como um dos objetivos maiores da sua organização alcançar isso, né? Então,
quando eu começo a tratar de uma humanização com a tratativa dos meus colaboradores e também com uma humanização nos processos de atendimento, eu vou tender a diminuir bastante a minha rotatividade. Primeiro, que quando a maioria dos seus colaboradores estão insatisfeitos, eles fazem questão de falar isso para os seus clientes, tá bom? E aí, é aquela questão, né? Telefone sem fio, né? O camarada começa dizendo aqui que atrasou o pagamento para um cliente, quando chega no 10º cliente, ele já está dizendo lá que essa empresa já tem 1 ano que não paga os seus funcionários e que eles estão batendo panela na frente da empresa, nas portas da empresa, né? Então, assim, mas tudo isso, quando eu trabalho isso de maneira estratégica, o que acontece? Eu diminuo bastante as chances de ter um turnover, tá bom? Quando eu trabalho aspectos motivacionais dos meus colaboradores, tudo isso vai ajudar a minimizar a minha rotatividade, que é uma doença organizacional, sobretudo e principalmente de gestão, tá? Uma outra questão que é o turnover, essa rotatividade de pessoal, ela precisa ser diminuída. Nós estamos vendo que é uma doença. E o primeiro aspecto que tem que ser observado, além desses aspectos que nós já citamos aqui, é o aspecto da contratação. Você tem um parâmetro de contratação ou você ainda trabalha com contratação de QI, que indica somente, ou você tem um parâmetro técnico no processo de contratação, né? Você terceiriza o seu processo, é você mesmo que faz, é um psicólogo, é um administrador, é um gestor, é um mentor, consultor organizacional. Quem é que faz esse processo de entrevista para você, né? Pode ser um indicativo também de falha no processo de entrevista, tá bom? E quais são as falhas? Primeiro, não conseguir identificar o melhor candidato para ocupar aquela vaga. Esse é um primeiro problema, né? Se você não consegue identificar isso. Segundo problema, é prometer demais e cumprir de menos para o seu funcionário. Então, quando você, ali no afã de conseguir um bom colaborador, talvez você pegue um currículo, pegue indicações, né? Você olha, não, esse camarada aqui é ideal para esse setor. Aí você vai lá falando e prometendo várias coisas que você sabe que não vai cumprir no exato momento. Isso cria uma expectativa no funcionário e a partir com o passar do tempo, ele vai vendo que isso não se transforma em realidade e ele tende a se desmotivar e muitas vezes sair da sua empresa e procurar uma outra que esteja dando ou oferecendo um benefício maior para isso, tá bom? Então essa rotatividade, ela precisa ser diminuta porque ela é de fato um indicativo de uma doença também de gestão, uma doença organizacional nos aspectos de gestão na sua empresa, na sua organização, tá bom? Uma outra questão que deve ficar clara como doença é o excesso de retrabalho que a gente vê nas organizações. E esse excesso de retrabalho, ele é causado através de quê? De processos não muito bem definidos, né? Se os processos são definidos, quem trabalha com os processos não são muito bem treinados, aí você vê uma ineficiência e uma ineficácia dos seus colaboradores, você não trabalha com um tema que mobilize os seus colaboradores a diminuírem os custos da sua organização. Tudo isso são indícios que podem estar trazendo uma outra doença, que é o retrabalho. Por quê? Os funcionários muitas vezes fazem de qualquer jeito e fazem uma segunda vez, fazem uma terceira vez, não tem fiscalização, não tem cobrança, aumenta os seus custos de produto, aumenta os seus custos de serviços, aumenta o número de colaboradores que você vai ter que mobilizar para fazer novamente aquele trabalho, né? Muitas vezes tendo que contratar freelancers ou funcionários, colaboradores por tempo determinado, né? Contratual. Então, assim, ou mesmo funcionários efetivos e que vai inchar sua folha salarial. Então, o retrabalho tem todos esses aspectos que podem te ajudar, sim, a diminuir essa que é uma doença também das doenças de gestão, tá?
Poderíamos falar aqui de várias outras doenças de gestão, vários outros tipos de doença de gestão, mas o nosso objetivo é tentar te dar uma visão mais clara, uma visão mais precisa, uma visão mais cirúrgica, para que você possa, através dos nossos exemplos, conseguir detectar vários outros problemas ou doenças de gestão e estar, através disso, melhorando seus processos, melhorando seus serviços, sendo uma empresa mais eficiente, sendo uma empresa mais eficaz, sendo uma organização em uma ascendência, né, em um aspecto crescente na sua região, no seu mercado, alcançando novas fatias mercadológicas, tá bom? Mas eu gostaria de destacar um ainda em doenças aqui de gestão, que é justamente a utilização equivocada de recursos. Muitas vezes, algo precisa ser feito, e aí tem dois sócios, né? Tem ali sócios, e esses sócios estão brigando entre si, e trazendo algumas brigas de ordem de investimento, né? Onde investir primeiro os recursos financeiros, por exemplo? Vamos falar de recursos financeiros. Onde investir primeiro os recursos financeiros? Não, eu preciso melhorar o meu prédio, a minha estrutura física, tá? Mas será que isso é principal, é primordial agora? Eu posso colocar essa questão em uma questão secundária? Será que eu não estou precisando aumentar o meu maquinário para dar conta da demanda que eu estou com ela nesse exato momento, ou é eu mexer na estrutura física não com o fim de aumentá-la e de ampliá-la, mas de deixá-la mais aconchegante? Não sei, você vai conseguir me dizer o que é prioridade, tá bom? Então essas prioridades de investimento de recursos que muitas vezes não tem, se constitui também uma doença equivocada, sobretudo nos aspectos de gestão, justamente porque os recursos disponíveis, eles estão sendo locados ou estão sendo relocados de uma maneira controversa, não pensada e não estratégica, e isso pode levar a vários outros problemas, sobretudo problemas sistêmicos, organizacionais, e aí quando você acorda, o diagnóstico já foi feito tarde demais, ou o diagnóstico foi feito cedo e as medidas corretivas e também preventivas não tenham sido aplicadas satisfatoriamente, tá bom? Então, procure aí na sua empresa, no seu negócio, no seu nicho de negócio, no seu mercado, quais são os possíveis desvios nos seus modelos, quais são os seus possíveis desvios na aplicação e também na captação, né, da compreensão dos seus gestores enquanto doenças organizacionais. Pode ser que eles te ajudem, né? Você pode ter aí vários funcionários, vários gestores, líderes, líderes de, por exemplo, de setores, né? Líderes regionais. Você pode ter líderes físicos pessoais no ponto, ou você pode ter uma liderança virtual, né? Ou seja, alguém que faz uma liderança de departamentos ou órgãos que estejam dispostos virtualmente, e esses camaradas podem ser que te ajudem a identificar essas doenças na gestão. E você como empresário, você como proprietário, você como gestor maior da organização, você tem que ter uma visão mais ampla, no sentido de estar procurando as possíveis falhas dos seus gestores, para você identificar de fato essas doenças de gestão e trazer medidas que são medidas preventivas e medidas corretivas. O grande problema é que quando a gente não trabalha com medidas preventivas, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar com medidas corretivas. Quando você trabalha com medidas preventivas, essas medidas são estrategicamente pensadas, aí você vai ter menores chances, né, de ter recursos colocados em locais impróprios, de ter recursos colocados no local próprio, mas não no momento próprio, no momento apropriado, né, e aí colher vários outros problemas, tá? De qualquer forma,
esses seus gestores podem te auxiliar, mas por fim, você como gestor, você como administrador, você como empresário, como empreendedor, está nas suas mãos a necessidade de que você seja o primeiro identificador nessas falhas ou nesses processos gerenciais. Aí foram as nossas doenças de gestão.